Júlia vem recebendo algumas reclamações sobre o horário de funcionamento da UBS de Céu Azul. As pessoas que trabalham o dia todo não conseguem atendimento, já que a unidade está fechada após o horário comercial. Ela pensa em ampliar o horário de funcionamento da unidade para atender as demandas da população. Seu assessor acha a ideia ótima. Ele acredita que isso vai promover mais equidade na saúde do município. O assessor lembra que existem incentivos federais para esse tipo de ação. E aí, já terminou? Calma. Com o tempo, a gente consegue fazer qualquer coisa. Tá bom. Hoje vamos falar sobre o financiamento da atenção básica no SUS. A gente vai entender melhor como é feita a alocação de recursos nesse nível de atenção. Mas antes, vamos relembrar os destaques da aula anterior. Na aula passada, nós vimos como a integração da atenção básica com outros serviços é importante para a integralidade do cuidado no SUS. Conhecemos experiências de sucesso no trabalho conjunto entre uma equipe de UBS e profissionais da vigilância em saúde. Acompanhamos ações de integração entre a atenção básica e assistência farmacêutica. Entendemos que o cuidado com a saúde mental dos usuários depende de uma postura voltada para a empatia e para a escuta. E encerramos a aula falando sobre o papel da educação permanente na avaliação e reformulação de práticas de estratégias no SUS. Como nós já vimos, o financiamento da atenção básica é tripartite, mas o subfinanciamento do SUS faz com que os municípios cada vez mais tenham que aplicar recursos próprios para manter e melhorar os serviços oferecidos na atenção básica. Já vem um tempo que nós estamos no processo de regionalização da saúde, mas nós temos uma característica muito importante que foi o processo de descentralização que nós começamos efetivamente com o advento do SUS. Então, são muitos anos voltado a esse processo de descentralização da saúde. A gente tem, eu acho que é um problema de todo o país, né? Ele está linkado muito à questão do processo eleitoral, que a gente tem esse de 2 em 2 anos a mudança, seja do estado, seja do município. Então, se entra outros gestores municipais e outros técnicos, quebra muitas vezes a sustentabilidade de alguns projetos. Mas a gente vem avançando ao longo do tempo. E da mesma forma, porque a gente sempre tem uma política nacional indutora, e não dá para a gente negar que o financiamento ele é prioritário, né? Então, quando vem um financiamento que avoca para a atenção primária à saúde, logicamente que movimenta as bases para que façam o mesmo. Hoje, nós estamos com 75% da nossa cobertura de atenção primária à saúde, 78% com a saúde da família. Então, elas conhecem assim, a realidade do território como a palma da mão. Isso faz uma diferença assim, gritante em todos os processos, em todas as intervenções, que mesmo que mude ou faça um processo de transição, a gente continua trabalhando com o município. E eu acho que a gente vem tentando resgatar ao longo do tempo a importância do Estado e do município juntos, no espaço que é legítimo, que é a Comissão Intergestores Bipartite. Porque no município é onde tudo acontece. E neste município onde tudo acontece, ele tem que estar com o Estado na mão, ajudando a acontecer. Então, em 2002, nós já começamos o cofinanciamento
das equipes de saúde da família e de atenção primária. São aportes de recursos que a gente deu nisso. Então, nós já estamos falando de 19 anos nesse processo. Então, nós temos a complementação de um incentivo estadual para os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. É um estímulo que nós tentamos sempre para que isso possa contribuir com o município. Então, eu acho que a coesão é o movimento principal que a gente tem para fortalecer políticas e programas no SUS. Nós temos uma missão, a nossa missão passa a ser salvar vidas. E é isso que nos movimenta no SUS, né? É o que o Brasil tem de melhor. E viva o SUS, né? Em 2017, com a publicação da Política Nacional da Atenção Básica, o debate sobre a alocação de recursos federais na saúde municipal se intensificou. E em 2019, a metodologia de alocação de recursos federais para a atenção básica dos municípios foi alterada. Com isso, foi introduzido um modelo misto de cofinanciamento federal para a atenção básica, o Previne Brasil. Bem, um dos pilares, né, organizativos do SUS acaba sendo o processo de planejamento, né? Desde a Lei 8080, o planejamento municipal, enfim, ele já estava ali, de certa forma, destacado, né? Quando, na verdade, previa-se que quando a União cofinanciasse, ela cofinanciaria, né, mediante um processo de planejamento local. Então, o planejamento acaba sendo a base, né, de qualquer ação, de qualquer iniciativa, especialmente na área da saúde, que é bastante complexa. Hoje, o modelo de cofinanciamento, né, que a gente chama de Programa Previne Brasil, ele possui 4 componentes, né? O primeiro componente já é um componente histórico dentro do SUS, que é o baseado na população IBGE dos municípios. Basicamente, é um cálculo feito em torno da população que o município tem um valor per capita ano. A gente trabalha com algumas perspectivas de financiamento federal que está na nossa responsabilidade. Uma é o cofinanciamento, onde a gente repassa recursos majoritariamente para municípios, em algumas situações específicas para estados. A grande diferença, né, que tem, que aí o Previne Brasil introduz outros 3 componentes, é a captação ponderada, que além de você considerar a população do território, a população IBGE, você considera a população que esteja de fato vinculada e cadastrada pelas equipes do território. Quando a gente induz o modelo nesse sentido, que a gente começa a enxergar melhor a população que está de fato vinculada às equipes do território, naturalmente a gente aumenta a responsabilização que as equipes têm perante aquela população. O modelo ele acaba induzindo a expansão das equipes no território, em especial da estratégia de saúde da família. O Previne Brasil é pautado por 4 componentes: o incentivo financeiro para a captação ponderada, incentivo financeiro com base em critério populacional, o pagamento por desempenho e o incentivo financeiro para ações estratégicas. A captação ponderada é calculada com base no número de pessoas cadastradas e sob responsabilidade de equipes da atenção básica. Nesse componente, são considerados os cadastros de pessoas vinculadas a equipes de saúde da família, de atenção primária, de saúde de família ribeirinha, equipes de atenção primária prisional e de consultório na rua. Para que o município receba o incentivo, essas equipes precisam estar homologadas pelo Ministério da Saúde e devem cumprir os critérios exigidos para a validação do custeio. Uma das particularidades do incentivo financeiro para a captação ponderada é que os cadastros de pessoas beneficiadas por programas sociais ou de beneficiários da Previdência que recebem até 2 salários mínimos geram um acréscimo no valor per capita transferido ao município. O mesmo ocorre com os cadastros de pessoas de 0 a 5 anos ou com 65 anos ou mais. Outro componente do modelo proposto pelo Previne Brasil é o incentivo financeiro com base no critério populacional. Ele é calculado considerando a multiplicação entre a estimativa populacional dos municípios divulgada pelo IBGE e o valor per capita que é definido anualmente pelo Ministério da Saúde. O cadastro, né, ele é um ponto de partida importante para o planejamento, para você conhecer a população do seu território, enfim, e começar a estabelecer o vínculo, né? Então, mas para você fortalecer esse processo, é necessário você criar outros mecanismos em que você consiga mensurar a assistência que é oferecida, a atenção à saúde que é oferecida à população do território. E aí, o
terceiro componente do Programa Previne Brasil é o pagamento por desempenho. O pagamento por desempenho nada mais é do que você pagar conforme o resultado que as equipes do município alcançam em indicadores que são pré-definidos nacionalmente. O quarto e último componente do Programa Previne Brasil são as ações estratégicas, né? Que antigamente a gente chamava de PAB variável. São várias ações específicas que compõem esse componente chamado de ações estratégicas. Acaba que esse modelo misto, ele permite você tirar o melhor de cada uma das estratégias. Então, o primeiro envolve a universalidade, pagamento conforme a população envejada do município. O segundo, aumentando o vínculo e o acesso e reconhecendo a população que, de fato, está sendo ali atendida, está sendo cadastrada pelas equipes do território. O terceiro, mensurando, na verdade, o desempenho, a assistência, a atenção de qualidade para a população por meio do pagamento de desempenho. E o quarto e último, essa dimensão estratégica voltada para populações e situações mais específicas. Isso permite um grande avanço, né? Especialmente quando você qualifica os objetivos que a gestão tem, traduzindo ela na forma de metas e, consequentemente, indicadores, né? Então, isso acaba sendo um processo bastante qualificado. Então, nessa linha de raciocínio, acaba que nós temos uma responsabilidade geral por toda a população brasileira e, de certa forma, isso nos induz a ter uma corresponsabilidade geral, inclusive no financiamento, né? Que ele é uma responsabilidade tripartite, não só da União e dos municípios, mas bem como dos estados também. Então, nós temos uma dimensão geral de responsabilidade, de cooperação, dada a nossa interdependência natural de tentar levar acesso e serviços de qualidade a toda a população brasileira. Vamos fazer um breve intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre outros componentes do Previne Brasil. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Já estamos de volta e agora a gente vai falar sobre o pagamento por desempenho, o terceiro componente do Previne Brasil. O valor desse incentivo é calculado através dos resultados dos indicadores alcançados pelas equipes de saúde da família e de atenção primária. O foco nos indicadores de desempenho valoriza os esforços de gestores e profissionais da saúde e incentiva a melhoria da qualidade do cuidado oferecido à população. Atualmente, os indicadores analisados para o pagamento de desempenho estão ligados a atendimentos de pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e de doenças crônicas. A proporção de gestantes testadas para sífilis e HIV, a cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente e o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida a cada semestre são exemplos desses indicadores. E para ficar bem claro, a gestão não precisa aderir ao pagamento por desempenho. Basta que as equipes de saúde da família e de atenção primária estejam credenciadas, homologadas e ativas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Chegamos ao quarto e último componente do Previne Brasil, o incentivo para ações estratégicas. Entre estas ações está o programa Saúde na Hora, além dos programas de apoio à informatização da atenção básica e o incentivo aos municípios com equipes de saúde integradas a programas de residência uniprofissional ou multiprofissional. O programa Saúde na Hora oferece apoio à implantação do horário estendido de funcionamento das unidades básicas. O intuito é facilitar o acesso
principalmente da população economicamente ativa, que tem dificuldade em buscar atendimento no horário comercial. A ampliação do horário de funcionamento da unidade básica deve ser feita após muita análise e planejamento. O gestor precisa, por exemplo, discutir com a equipe da UBS a viabilidade de ampliar os horários de atendimento. Mas todo o esforço vale a pena quando a demanda parte da população. Os programas de apoio à informatização da atenção básica têm como objetivo principal implantar o sistema de prontuário eletrônico em todos os consultórios utilizados pelas equipes de saúde. Isso qualifica dados e informações, orienta as ações do gestor e ainda garante o repasse de recursos para o município. O terceiro exemplo de ação estratégica é o incentivo aos municípios com equipes de saúde integradas a programas de residência uniprofissional ou multiprofissional. Esse incentivo estratégico apoia programas de formação profissional de médicos, enfermeiros e dentistas da atenção básica. E o gestor tem que estar atento a algumas irregularidades que podem levar à suspensão das transferências do Previne Brasil. Falar de informação na atenção primária é falar de um dos principais pilares para o funcionamento de um sistema universal, como o Sistema Único de Saúde. O cadastro da população, que significa a vinculação da população com a atenção primária, é a primeira informação mais importante na atenção primária e num sistema de saúde. Porque é a partir do cadastro da população que a gente consegue, de fato, compreender a necessidade do território, compreender o território onde a atenção primária está localizada, está alocada, entender as condições de saúde, as condições sociossanitárias, demográficas da população no território. E é ele que subsidia todo um processo de planejamento em saúde, desde a estratificação até o próprio planejamento da atenção primária e da necessidade em saúde da atenção primária, que vai exigir procedimentos, consultas e outros atendimentos que são realizados na atenção especializada. Claro, a atenção primária, como ordenador e coordenadora do cuidado, a gente tem que olhar para toda a informação dos atendimentos que são feitos na atenção primária. O ESUS APS disponibiliza relatórios para as equipes e para os gestores tomarem um conjunto de decisões de caráter assistencial, de caráter de vigilância, epidemiológico e também de gestão. A dúvida quanto à melhor forma ou a forma correta de se fazer o registro das informações, ela é sempre recorrente. O ideal é a gente fazer um envio sempre regular, com uma regularidade muito menor. Então, ter internet na unidade básica de saúde para fazer esse envio regular é uma estratégia extremamente importante. E o gestor consegue, de forma antecipada, tomar várias ações para corrigir essa informação, evitando a perda de recursos. Os erros mais frequentes dizem respeito principalmente às questões de identificação do indivíduo e questões de identificação do profissional e estabelecimento de saúde. O primeiro ponto é que a gente trabalha sempre com indivíduos identificados por um identificador nacional. E quais são os identificadores nacionais? É o cadastro de pessoas físicas, o CPF, ou o cartão nacional de saúde. Não existe qualquer tipo de barreira para que a pessoa seja atendida e registrada. Isso é extremamente importante de ser lembrado. Um outro ponto extremamente importante é que a gente valida o número do CPF, a inscrição no CPF, com a data de nascimento da pessoa. E alguns indicadores do Previne Brasil, que também olham para o sexo, é importante que o sexo esteja compatível. Tá? Então, indicadores relacionados à saúde da mulher, é importante que a pessoa esteja com sexo feminino no sistema. O outro ponto extremamente importante, que também gera um conjunto de rejeições de informação na atenção primária, está relacionado ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. É importante que o gestor observe e mantenha esse estabelecimento sempre atualizado no CNES, para que ele não seja desativado. A equipe também precisa estar ativa e válida. Os profissionais observem o INE que eles estão utilizando para registrar e se não há nenhum tipo de problema no CNES. Além disso, o profissional de saúde também precisa estar corretamente registrado. E na hora que eu vou utilizar e informar qual ocupação, o CBO, que esse profissional
utilizou para atender o paciente ou para registrar qualquer tipo de informação, ele precisa ser o mesmo que está na base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Por último, uma das principais pontos de invalidação é a duplicidade de fichas. Quando ele reenvia essa informação e ela já havia sido enviada e validada, a segunda informação passa a não ser válida. Por quê? É um reenvio de informação. A mesma informação está sendo novamente enviada. Mas é importante tranquilizar que o primeiro envio que foi feito e estava válido, ele é considerado. É extremamente importante que vocês observem as informações, monitorem as informações, monitorem as rejeições, os erros, tudo que está acontecendo com as informações que as equipes produzem, com a informação qualificada, e a gente consiga, de fato, tomar boas decisões em saúde pública. Nenhum programa de incentivo dá certo se a gestão não abastecer os bancos de dados do Ministério da Saúde com informações de qualidade. É importante que as equipes registrem as informações de cadastro no Sistema de Coleta de Dados Simplificada, no Prontuário Eletrônico do Cidadão ou nos sistemas próprios. O gestor municipal encontra as ferramentas para gerir os diversos programas voltados para o financiamento da atenção básica na plataforma eGestor AB. Vamos começar com a cidade de Belém, Alagoas. Meu nome é Maria Genice, eu sou enfermeira com especialização em saúde pública e estou como gestora do município de Belém desde 2019. E aí nós somos um pequeno município, na verdade um dos menores, né? Pelo IBGE nós temos uma população de 4.244 munícipes. Pelo nosso eSUS, né, que é um cadastro atualizado, nós temos 6.000 habitantes. Então nós somos um município da região, aqui de Alagoas, do Agreste, onde a gente tem como foco principal a nossa atenção básica, né? Nós temos 2 equipes de saúde da família, uma equipe multiprofissional de apoio e alguns especialistas. E sem contar que 70% dos nossos munícipes, eles residem em zona rural. Então isso faz com que a gente precise também ter um olhar todo diferenciado no nosso processo de trabalho. E agora vamos para Montes Claros, em Minas Gerais. Meu nome é Dulce Pimenta Gonçalves, sou gestora de saúde do município de Montes Claros. O município de Montes Claros ele está situado no norte de Minas Gerais e é um município de referência para uma região de mais de 90 municípios. A atenção primária à saúde foi um grande desafio aqui para o nosso município, principalmente pelo tamanho, para que pudéssemos ter aí uma cobertura de 100%. Temos hoje mais de 140 equipes de saúde da família e mais de 110 equipes de saúde bucal. A grande maioria dessas equipes, elas estão em unidades compartilhadas, em unidades que funcionam no Saúde na Hora, então elas têm aí 12 horas de funcionamento de segunda a sexta-feira, 12 horas ininterruptas. Tivemos também que montar em algumas unidades estratégicas funcionamento até as 22 horas. Quando a gente pensa no tamanho, né, de um município pequeno, então talvez as pessoas tenham uma errônea visão de achar que é tudo muito mais simples, que é tudo muito mais fácil. Você só tem 2 equipes, é uma população de 5.000 habitantes. Mas assim, a gente vive uma complexidade de acordo com a nossa realidade. Então, tanto quanto o município de um porte maior, a questão do financiamento para a gente, ele também é uma problemática muito grande. Por isso que a gente sempre tenta priorizar, né? Fazer planejamento em cima do que nós temos, para que a gente realmente consiga dar direcionamentos, né, nas demandas que a população exige e que são demandas que para a gente é muito grande, porque, por exemplo, que para um município maior tem uma demanda reprimida de 100 ultrassons é pouco, para a gente é muito,
Porque a gente sabe que quanto mais a gente for acumular essa demanda, mais dificuldade a gente vai ter de conseguir dar evasão, de conseguir dar direcionamento. Esse desafio do fortalecimento da atenção básica, ele inicia-se até pelo financiamento. Aqui no município, nós fizemos esse levantamento para analisarmos a situação e para que pudéssemos estar vendo onde teríamos que fazer esse financiamento, essa expansão para que pudéssemos utilizar melhor o recurso. E aí, conhecer a nossa realidade, fazer o nosso diagnóstico situacional, fazer o nosso diagnóstico de acordo com a realidade local, é que faz com que a gente precise tomar alguns direcionamentos mais específicos, sabendo que os recursos são poucos e a gente precisa realmente otimizar. Houve uma priorização aqui para que a gente estruturasse a rede. A ampliação do número de equipes para que tivéssemos todas as áreas cobertas, tivéssemos 100% de cobertura, saúde da família, como também estrutura para esses profissionais trabalharem. Um dos pontos de diagnóstico que precisava ser melhorado foi a informatização de todo o sistema. Todas as equipes, as unidades de saúde, as equipes de saúde da família faziam todo o trabalho de forma manual. Então, o município investiu na informatização, informatizou toda a sua rede para que a gente pudesse até trabalhar esses dados, transformando em indicadores. Quando a gente teve a portaria do Previne, e aí que mudava totalmente essa questão de financiamento, de estar atrelado ao que a gente também produz, isso desde a questão do cadastro, à produção, ao desempenho, e aí veio junto com a questão da pandemia, com todas essas questões que são muito dinâmicas. E qual foi a nossa linha, o nosso foco? Então, analisando os indicadores, a gente consegue observar que é processo de trabalho. Então, a gente tem essa integração de realmente estar discutindo junto, de ver que quando as coisas dão certo, elas dão para o município como um todo e não apenas para a gestão ou equipe e vice-versa. E também a questão de focar em registros. A gente só precisaria otimizar isso da melhor forma. A gente sabe que lá na ponta a dificuldade é muito grande. Então, nós temos 2 equipes de saúde da família apenas, mas cada uma tem uma dinâmica diferente, cada uma tem um território diferente, tem um perfil profissional diferente. Com essa nova forma de financiamento e até de avaliação que o governo federal adotou, o município de Montes Claros, ele já estava com sua rede informatizada, já estava trabalhando indicadores de saúde, onde esses indicadores que norteavam as ações de saúde, o planejamento de saúde, trouxe para Montes Claros e deu oportunidade ao nosso município de uma melhoria do financiamento por parte federal. O Previne, ele trouxe para a gente um processo de trabalho contínuo realmente, fazendo com que as equipes entendessem que a gente precisa conhecer o território, que a gente precisa conhecer a dinâmica e precisa ofertar uma assistência qualificada no SUS, qualificada sim na atenção básica. O resultado dessa organização da rede, com atenção primária forte, resolutiva, ela se dá diretamente na qualidade de vida dessa população. E tudo isso é feito em cima de planejamento, em cima de dados, de trabalhar a organização desses dados para que possa estar norteando uma gestão. Você não tem noção para uma população de Belém, ele tem acesso ao atendimento médico, ele tem acesso ao seu medicamento, ele tem acesso ao exame. Uma coisinha que a gente faz aqui, de benefício para a gente, para a população em si, isso reflete, às vezes vai muito além do que a gente nem imagina. Estamos quase no fim da aula. Vamos então relembrar os destaques do conteúdo? Hoje nós falamos sobre o financiamento da atenção básica no município. Conhecemos o Previne Brasil e seus principais componentes.
apresentamos o programa Saúde na Hora, os programas de apoio à informatização da atenção básica e o incentivo à formação profissional. E, por fim, entendemos que sem a gestão da informação, nenhum programa de incentivo atinge resultados satisfatórios. E como sempre, seus estudos continuam no AVA, combinado? Confira sempre o conteúdo produzido pelo Conasems para as redes sociais. E na próxima aula, nós vamos conversar sobre a promoção da equidade na construção do orçamento público. Até lá e bons estudos!